dentro desse contexto da Bíblia Sagrada, em que nós lemos, amados, o semeador aqui é o evangelista. É o evangelista. 2018 está vindo aí, então, amados, não tem para onde nós correr. Tem hora que a gente quer descansar um pouco, mas eu já vou logo, antes de acabar de chegar no centro da mensagem. Tem trabalho para nós em 2018. Por que, irmão Pedro? Porque o Senhor Jesus diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E ele ainda fala mais: rogai ao Senhor da seara para que ele mande ceifeiros para a sua seara. Não é, amados? Muitas das vezes a gente vê igrejas cheias, mas quando se diz vamos evangelizar, nem todos se disponibilizam a fazer a obra do mestre. Amados, e aqui, como nós lemos e eu também disse, o semeador aqui é o evangelista. A semente é o evangelho, é a palavra do Senhor. A terra são as pessoas. E agora aqui eu vou entrar no texto mais uma vez para a gente discorrer mais um pouco e entender o que o Senhor Deus quer nos falar nessa noite. Mas eu já entendi também que, amados, o Senhor quer preparar um povo, quer preparar a sua igreja para a seara, para a obra. Amados, e se nós fazermos aqui uma ilustração do campo lá fora, quando o homem vai preparar a terra, ele encontra muitas coisas, ele encontra espinhos, ele encontra pedras, tantas outras coisas que de repente pode ferir ele, pode abater, pode fazer com que ele desista da sua caminhada. Mas, queridos, o Senhor não quer que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, venhamos desistir ou voltar para trás do meio do caminho. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de seguir o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E semeando parte, caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Essas aves aqui, que está na palavra, que o Senhor fala na sua palavra, no Evangelho, né, que nós acabamos de ler, são espíritos demoníacos, são espíritos malignos, que eles agem, eles atuam, sabe que hora? Nesse sentido aqui do texto que nós acabamos de ler, quando a gente vai lá na rua e prega a palavra do Senhor, muitas pessoas dão ouvidos à nossa pregação e muitas das vezes ele até aceita a palavra, mas observe-se que a palavra não permanece da forma em que ela foi lançada, porque ele está preocupado primeiramente com seus planos, com seus objetivos, com seus ideais, e as coisas do Senhor Deus vai ficando em segundo lugar, ou vai ficando para depois. Então, amados, é uma ação do maligno na vida dessas pessoas, porque quando a palavra de Deus ela é lançada, se a pessoa que ouviu e que aceitou, se ele não aceitar verdadeiramente, ele vai continuar lá daquela mesma maneira em que ele estava vivendo no dia passado. Por isso, amados, que muitas das vezes nós saímos e pregamos a palavra do Senhor Deus, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, porque em Itapetinga, posso dizer que praticamente quase toda a população ela já está evangelizada, já ouviu a palavra do Senhor, porque nós não podemos, ou então, digamos assim, não há necessidade de nós irmos longe, como quem sabe outrora nós iríamos, quando a gente ia citar exemplos, iríamos dar testemunho de pregadores, mas hoje
eu vou me deter aqui mesmo, na semeadora da boa semente, é isso mesmo o nome da igreja? Semeadora da boa semente. Por quê? Porque o pastor José Lito é uma das pessoas que tem semeado a palavra do Senhor por aqui afora, dentro dessa cidade, pregado no meio das ruas, amém, convidado as pessoas para vir para a casa do Senhor, convidando as pessoas para receber a palavra do bom mestre. Então, queridos, nós não precisamos mais ir mais longe. Quando se fala de bom testemunho, a gente não precisa mais ir mais longe. É meu amigo, não fico jogando sardinha para ninguém. Conheço, eu era adolescente, se não me falha a memória. E até o dia de hoje, para mim, é um exemplo. Um homem de bom e de grande testemunho. E que tem pregado a palavra do Senhor dentro dessa cidade. Eu também, pela misericórdia, tenho anunciado o evangelho no meio das ruas. Tenho pegado o microfone e pregado aí nas praças públicas, aqui nessas ruas aqui, em outros lugares, em outros bairros. Mas, queridos, as pessoas de imediato, eles até chegam alegremente e recebem lá um folheto, ou até mesmo quando a gente faz o apelo, ele aceita Jesus. Mas muitas das vezes não é verdadeiramente de coração. E por isso as aves vêm como? São espíritos malignos. A gente vê pessoas orando, falando: Senhor, lança por terra o espírito arrebatador da palavra. Está aqui. Está aqui. E outra parte caiu em pedregais, aonde não tinha terra, e nasceu logo, porque não tinha profundidade de terra. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Agora para dentro da igreja, para crentes. Por que, irmão Pedro? Quantas pessoas eles aceitam Jesus? E não só novo convertido, não. Não é só novo convertido. Eles aceitam Jesus. Mas, amados, quando a gente está falando de Deus, quando a gente está falando de Jesus, é uma profundidade muito grande, não é, pastor? É um oceano. Tem um hino que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Então, amados, Deus, ele é muito poderoso, ele é muito profundo. O Senhor Deus mesmo diz em sua palavra: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor Deus diz ainda na sua palavra, no livro de Isaías, se não me falha a memória: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Amados, mas tem crente, ele se converte, ele aceita Jesus. Entenda aqui que eu não estou querendo aqui lançar uma mensagem de carapuça em ninguém, até mesmo porque eu vejo algumas pessoas aqui, mas poucas, né? Não sei, também não quero saber do andar, do caminhar de ninguém na minha conta. Mas tem pessoas que é realmente desta maneira, ele aceita Jesus e ele fica na igreja ali por um período de tempo. Queridos, mas quando vem as lutas, ele tropeça e cai. Ele tropeça e cai. E muitos deles não se levantam e bate a poeira e volta para a igreja. Eles tropeçam, caem e ficam lá no mundo. E eu estava em uma oportunidade pregando na igreja, e eu estava bem, foi isso mesmo, bem nessas épocas festivas que tem por aí. E eu estava exortando a igreja do Senhor naquela noite, falando exatamente desses acontecimentos, que tem essas datas comemorativas aí no mundo afora, em que no mês de junho, aquelas festas mundanas, aquelas festas seculares, aquelas festas idólatras, têm derrubado muito crente. Carnaval nem se fala mais, né? É outra data também horrível. Graças a Deus o Tocantins não tem isso, mas nos lugares por aí, muitos crentes se desviam, né? No mês de junho, né, que tem lá o São Pedro deles lá, o São João deles lá do mundo. De Deus não é. Não é. Não é. Aí tem mais outras coisas mais por aí que eu não me lembro agora. E por aí vai. Amados, aí a gente pergunta: mas fulano não era crente? Era. Não se desviou. Sabe por quê? Porque ele não estava alicerçado na rocha.
ele não estava alicerçado na palavra do Senhor. Ele ia para a igreja, ele cantava, né? Quem sabe até ele pregava, mas ele não estava se aprofundando na palavra do Senhor de forma devida, não estava tendo aqueles cuidados que o crente deve ter, ele não estava vigiando. Então, está lá como o Senhor Jesus mesmo diz, como assemelhado ele, né? Assemelhado ele, aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia, né? Que veio os vendavais, que veio a chuva, né? Combateu aquela casa e derrubou. Então, amados, crentes que aceita a palavra, mas ele não abre o coração dele para que a palavra penetre em uma profundidade em que ela se enraiza lá e que o crente se alimenta dela e que ele tenha o seu prazer em meditar na palavra do Senhor. Muito pelo contrário, queridos, como eu disse, eu não estou aqui, não quero saber da vida de ninguém, não estou aqui para isso, mas infelizmente os nossos olhos estão abertos e os nossos ouvidos também. Inclusive, na última vez que eu vi no exame, meu ouvido estava bem, meu ouvido estava bom, 100%. Então, a gente vê crente xingando, pronunciando palavras indecentes. Quem faz a obra é Deus, mas o Senhor Jesus está dizendo que no Apocalipse, eis, estou à porta e bato. Então ele não chega derrubando a porta, ele não chega arrebentando a porta, ele bate na porta. Então, amados, se a pessoa não dá lugar a Deus, como é que Deus vai fazer a obra na vida dele? Como é que Deus vai transformar a vida dele? Se a palavra ela é viva e eficaz, amados, e o evangelho de Jesus, ele é incomparável. Nada nessa terra pode se comparar à palavra, nada se pode comparar ao poder da palavra de Deus, porque, queridos, essa palavra, ela transforma a vida do ser humano, ela transforma a vida humana. Não é à toa que eu estou aqui, pastor Joselito, né, um ex-capoeirista, irmão Pedro, que graças a Deus, eu sempre procurei, independente de ser cristão, não sempre procurei ser uma pessoa educada, respeitosa, mas quando a gente não conhece a Deus, nós também tropeçamos. E lá nos anos 90, quando eu ainda não era crente, tinha aqueles micaretas aqui, eu já estava começando a caminhar para o mau caminho, cheirando aquele negócio lá que o povo faz, loló, lá naquele tempo não tinha, não tinha crack, não sei se, naquele tempo acho que já tinha cocaína, eu sei que tinha maconha tinha, mas graças a Deus eu nunca cheguei a usar, vi uma ou foi 2 vezes, mas nunca cheguei a usar, mas eu já cheirava aquele negócio lá, e dali outros males me esperavam, mas Deus me deu o livramento, sem querer sair da mensagem, mas para que os irmãos tenham assim uma noção. Eu estava trabalhando na cidade, indo em viagem, eu estava em Tarantim, e eu conheci um colega meu de trabalho daquela época, eu ainda estava chegando para a maioridade, não sou tão velho assim, e aí, ele era usuário de drogas, ele cheirava cocaína, e ele me pediu um dinheiro emprestado naquela época, e eu emprestei um dinheiro para ele. Ele não me disse para que era, só que depois aos poucos a gente foi conversando, e ele foi se abrindo comigo e me falando do que ele fazia, do que ele praticava. E aí, chegou naquela quinta-feira, ele me disse, era madrugada, melhor dizendo, era de quinta para sexta, já era madrugada, e ele me disse, olha, hoje nós vamos te batizar. E eu disse, batizar? É sim. Aí eu falei, tá bom. E aí nós nos achegamos para um lugar mais deserto, onde nós íamos fazer uma entrega. E quando nós chegamos naquele lugar, eles estavam com 2 pequenas quantidades de cocaína. E aí eles estavam preparando um momento ali para eles usarem e para que eu também participasse pela primeira vez. Mas daí eu aceitei, eu falei, então tá, vamos lá. E quando eu fui, chegando lá, eles estavam lá com aquelas 2 quantidades pequenas assim, ia espalhar lá e ia fazer um canudo lá, não sei como é que é. E aí, eles iam usar aquela droga e eu iria participar pela primeira vez. Quando estava tudo sendo preparado, em que eu ia
mergulhar, talvez, em uma ida sem volta, em um caminho sem volta. Um rapaz também de menor, que trabalhava com a gente, veio atrás da gente. E aí, aquele plano foi por água abaixo, e eu disse para aquele rapaz: eu vou te fazer um pedido, não pergunte por quê. Ele disse o quê? Eu falei: aonde eu for nessa noite, vem atrás de mim. Ele disse: tá bom. Eu brincava muito com ele, ele gostava muito de mim. Naquele tempo as coisas eram diferentes, a gente tinha muito amor uns pelos outros, não é igualmente é hoje. E ele me seguiu, aonde eu ia, ele iria atrás de mim, parecia uma sombra. E Deus me deu o livramento, eu ainda não era cristão, e Deus já estava me guardando, porque mais na frente, quando eu aceitei Jesus, o Senhor trouxe as revelações através de profetas falando comigo: olha, eu te livrei assim, eu te livrei daquele jeito, eu te livrei naquele dia, eu te livrei na sua adolescência, porque eu tenho uma obra na sua vida, tu és escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu amei. Então, amados, eu tenho trilhado o bom caminho, e o Senhor Deus tem me guardado nessa terra. Então, queridos, como eu estava dizendo, pessoas se achegam a Deus, se aproximam de Deus, mas ele não abre o coração para deixar Deus fazer a obra na vida dele. Está escrito no livro de Hebreus o quê? Que a palavra de Deus ela é mais penetrante, né, do que qualquer espada alguma afiada de dois gumes. Então, digamos assim, a palavra de Deus ela é incomparável. Ela vai aonde eu nem imagino que ela vai. Ela vai aonde, quem sabe, vocês nem imaginam que ela vai. Então, amados, é o que falta em muitos crentes, é abrir o coração para Deus, é obedecer ao Senhor e deixar que o coração dele seja guiado pelo Senhor Deus. Porque não adianta nem eu e nem vocês estar dentro da igreja e não obedecer ao Senhor. Os planos de Deus ele nunca vai concluir da maneira que Deus quer, porque nós aqui também pedimos. O erro não está em Deus, o erro está em nós. Então, é por isso, eu entendo desta maneira, que muitas das vezes, crentes não estão alicerçados na palavra de Deus, e por isso eles se desviam. Ninguém é forte. Qualquer um de nós está sujeito ao erro, está sujeito ao pecado, mas muitos têm se desviado com facilidade. Aí já é uma coisa diferente, já é uma coisa bastante diferente, e quem sabe até não comparável um fato com o outro. Então, queridos, por isso que veio o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Se tu for fazer uma ilustração ou uma comparação, se tu for plantar uma planta na tua casa, aonde tem pouca terra, ela vai nascer, ela vai sair, mas só que ela também vai morrer. Ela não vai viver por muito tempo se tu não mudar ela daquele lugar. Por quê? Porque não tem terra. Mas no versículo 7 diz assim, que outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Amados, mais um outro, digamos assim, tipo de crentes que está dentro da igreja, mas também tem aquela preocupação com as coisas seculares, com coisas que, quem sabe, ele precisa deixar a Deus tratar na vida dele, cuidar. Porque, amados, todos nós que servimos ao Senhor e que somos tementes a Ele, nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Amados, e como eu disse, eu não vim lançar uma mensagem de carapuça em ninguém, mas eu também não posso sair daqui sem dizer aquilo que Deus mandar. Tanto é que, como eu disse lá desde o começo, antes de nós entrarmos na palavra, que antes de eu dizer para o pastor eu vou, amém, o Senhor tinha me dado essa palavra. A vida do crente